A gente tem o Luiz Fabiano para falar do tal de Biel, que é uma vergonha. Um clube como o Corinthians. Eu sei que tem muita gente que fica brava comigo quando eu meto o pau. Tá tudo bem, vai. Eu não faço programa pra quem quer que eu fale bem só. Entendeu? E aí você ter a pachorra, cara, de achar que você vai pagar 7 milhões de euros pra um jogador. Desculpa, cara. Eu dei os números hoje lá. O Luiz Fabiano, 185 jogos, pô, 25 gols. Isso é um absurdo, cara. 7 milhões de euros. Bom, sendo que o Corinthians agora teve que fazer acordo agora com o Coronado, pagar em 18 vezes. Vocês acham que vai pagar as 18 parcelas certinho? Não vai. Desculpa, não vai. Você acha que o Corinthians tem condições de pagar 6 milhões de reais por mês pro Memphis? Você acha que o Corinthians tem condições de pagar um hotel, uma diária, 9 mil reais, o time que tá quebrado? Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho aí do programa Os Donos da Bola da Rádio Bandeirante, apresentado pelo Craque Neto e Luiz Fabiano, falando um pouco dos reforços do Corinthians. E Craque Neto não gostou nada dos nomes que têm sido ventilados no timão. A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir todas essas informações, iniciando o vídeo falando aí da proposta que o Corinthians fez ao Sport de Portugal, proporcional aí a 7 milhões de euros. Por quê? Porque o Sport pediu 7 milhões de euros pelo Biel por 100% dos direitos econômicos. Acontece que o Corinthians ofereceu 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Corinthians acabou aí, nas últimas horas, aumentando a oferta para 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. Agora o Corinthians aguarda aí uma posição, uma resposta do Sport de Portugal, se aceita ou não a proposta do Timão. Agora eu vou dar a minha opinião. Até agora eu trouxe informação. Para mim, Biel é um jogador que não tem futebol para tudo isso. Se eu fosse o Corinthians, eu tentaria um jogador com muito mais qualidade, um jogador que tenha já mostrado muito mais. O Biel, infelizmente até hoje, não mostrou que vale toda essa bagatela, porque de 7 milhões de euros, muito dinheiro. Biel nunca provou para mim nada até hoje. Talvez com essa minha aí desconfiança eu possa quebrar a cara, mas eu torço que quebre a minha cara mesmo para o Corinthians se dar bem, né? Onde o Corinthians vai conseguir aí conseguir aí 5 milhões de euros para comprar o Biel, sendo que o clube hoje deve aí 2,5 bilhões, né? Então o Corinthians não tem dinheiro. A princípio, a diretoria do Corinthians falava que ia contratar jogador que estava em final de contrato, livre no mercado. Aí agora o Corinthians já quer comprar e pagar aí um dinheiro extraordinário. 7 milhões de euros é muito dinheiro, né? Um clube que não está tendo dinheiro para pagar, honrar os compromissos do dia a dia no Corinthians. Sinceramente, cara, é inacreditável essa diretoria do Corinthians. Acontecendo erros e mais erros, erros de pessoas que não são profissionais, são amadoras. Essa diretoria do Corinthians, ela erra em todos os sentidos, em contratação, em administração. Você vê que a base do Corinthians, Augusto Melo, contratou aí 86 jogadores para base. Inclusive tinha um atleta que era filho do diretor. É inadmissível. Agora com a saída do presidente Augusto Melo de forma temporária, que ele pode ser reconduzido ao cargo dia 9 de agosto, né, que vai acontecer a Assembleia Geral do Sócio, para ratificar aí o impeachment de Augusto Melo ou para reconduzi-lo ao cargo. Após o Augusto Melo ser afastado, né, o Corinthians já mandou 46 jogadores da base embora. Ainda falta mais 40, só o que Augusto Melo contratou no período do seu mandato de 1 ano e meio. Então, essa diretoria do Corinthians deixa muito a desejar com tudo que tem feito. Sobre
Carlos Vinícius, que é a bola da vez do Corinthians. O jogador foi oferecido ao Timão, né? E sabe quanto é o salário dele? Foi oferecido ao Corinthians para ganhar quase 2 milhões de reais por mês. É isso mesmo que você ouviu. Quase 2 milhões de reais por mês que ele foi oferecido ao Corinthians. A situação de Carlos Vinícius, para mim, ela é muito pior do que a contratação de Biel. Por quê? Vou explicar. O Carlos Vinícius tem 30 anos, vai fazer 31 anos. Biel, um jogador jovem com 24 anos. Então o Carlos Vinícius está no seu final de carreira praticamente. E por onde o Carlos Vinícius passou, não fez sucesso. Carlos Vinícius até hoje, aonde ele brilhou? Aonde foi jogador de destaque? Como vai o Corinthians pagar 2 milhões de salário por mês para Carlos Vinícius? Aonde o Corinthians vai conseguir esse dinheiro? Quer um exemplo de erro da diretoria do Corinthians? O Corinthians contratou Igor Coronado para ser reserva de Garro para ganhar mais de 2 milhões de reais por mês. Isso é uma vergonha. Isso é um vexame. Isso é um absurdo. É inacreditável o que essas pessoas que estão no Corinthians fazem com o nosso clube. É inacreditável. Essa semana o Corinthians acabou aí rescindindo o contrato com o Igor Coronado, mas vai ter que pagar o Igor Coronado mais de 10 milhões de reais entre salário, premiação, direito de imagem. Aí o Corinthians conseguiu um parcelamento de 18 vezes, né? Sem falar que Igor Coronado ganhou mais de 40 milhões no Corinthians nesse período que ele teve no Timão. Ele chegou no início de 2024. Ou seja, com 1 ano e meio, ganhou mais de 40 milhões de Corinthians. O Corinthians ainda tem que pagar mais 10 milhões de reais. E aí, muita gente fala, eu não sei porque o Corinthians deve tanto. Aí, ó, tá aí os erros do Corinthians, porque o time deve tanto. Pagando o Igor Coronado para ficar na reserva. Inclusive, o titular, que é Garro, ganha menos do que o reserva. E agora o Corinthians tá querendo cometer o mesmo erro. Por quê? Porque o Carlos Vinícius, ele vai ser reserva de Yuri Alberto, ganhando mais de quase 2 milhões por mês para ficar na reserva. Cara, a gente vai economizar 2 milhões com o Igor Coronado e vai gastar com o Carlos Vinícius. É inacreditável, é inaceitável essa situação no Corinthians, né? Depois, Carlos Vinícius, o que vai acontecer? Carlos Vinícius vai chegar no Corinthians, não vai dar certo, porque ele até hoje não brilhou em lugar nenhum, né? Como eu falei para vocês, gostaria de quebrar minha cara para o bem do Corinthians, mas acredito que não vou quebrar. O que acontece? Depois, o que o Corinthians vai fazer? Vai emprestar o Carlos Vinícius para um outro clube e vai pagar parte do seu salário. Quer um exemplo? Só para vocês entenderem, ilustrar para ficar mais fácil. O Corinthians emprestou o lateral direito Fagner para o Cruzeiro e o Corinthians paga em torno aí de 500 mil reais mensais para o Fagner jogar no Cruzeiro. Quer um outro exemplo? Só para vocês entenderem e ficar mais fácil. Corinthians contratou Pedro Raul por 5 milhões de dólares. Depois emprestou o Pedro Raul para o Ceará. E hoje o Corinthians paga em torno de 380 mil reais para o Pedro Raul para jogar no Ceará. É inacreditável. É uma brincadeira, né? Então por isso que o craque Neto é contra a contratação. Craque Neto detonou a contratação do Biel, né? Porque o Biel não tem qualidade para o Corinthians pagar aí 7 milhões de euros no jogador. Por isso que o Corinthians está nesse fundo. Por isso que o craque Neto, o pessoal gosta, ó, porque é um cara que fala a verdade. E com ele não tem meias palavras. E tem muita gente que quer fazer média. Não dá para fazer média, tem que falar a real. Tem que expor toda a situação no Corinthians. Isso não pode acontecer. Gastar tanto dinheiro com jogador que nunca fez nada. Tanto o Biel quanto o Carlos Vinícius nunca foram jogadores decisivos em seus respectivos clubes.
O que eles ganharam? O que esses jogadores fizeram na seleção? Qual a história deles na seleção brasileira? Me fala. Então, a diretoria do Corinthians é um erro atrás do outro, e o craque Neto tem razão de expor toda essa situação, né? E ficar visivelmente chateado com tudo que tem acontecido no Corinthians. É só por isso que o Corinthians hoje é considerado um dos clubes que mais deve no Brasil, se não é o que deve mais, por causa desses maus negócios do Corinthians que a diretoria do Corinthians tem feito nos últimos anos. Não só apenas com o Augusto Melo, do Iro Monteiro Alves, mas dos 50 anos para cá, todos os presidentes têm errado, e errado feio. Por isso que o Corinthians não passou 6 anos sem conquistar título, né? Corinthians, 12 anos que não volta ao Mundial, e aí a gente vê o Palmeiras fazendo uma administração séria, muita competência, vê o Flamengo fazendo uma administração séria com muita competência, e onde eles estão? O Flamengo acabou de sair, mas fez um Mundial brilhante. O Palmeiras está no Mundial ainda, né? Concorrendo com time europeus que investe bilhões. Concorrendo com time europeus que investe bilhões. Então o Corinthians precisa de ter um modelo de administração séria e com muita competência. As pessoas que não pensem no seu umbigo e pensem em prol do Corinthians. E aí, fiel, vocês acham que o craque Neto tem razão de criticar aí a contratação do Biel? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto. Detalhe, não esqueça de ativar aí o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo a respeito do Timão e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.